Hoje nós vamos falar sobre o tema a caridade segundo o apóstolo Paulo. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o que é a caridade? Pense bem sobre essa pergunta. Para muitos, caridade é você tirar um dinheirinho do bolso e dar a um esmolé, ou comprar uma rifa beneficente. Será que é só isso mesmo? Levarmos comida aos necessitados, levar uma roupa usada, velha, que não nos serve mais. Fazer isso nos daria a consciência tranquila do dever cumprido como cristãos? Esse tipo de comentário é importante a gente refletir sobre o nosso posicionamento diante da vida. É interessante a gente absorver esses pensamentos e raciocinarmos sobre: eu estou fazendo a caridade? É importante fazer a caridade? Paulo, nessa passagem, mostra aos cristãos de Corinto que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes. Embora isso também seja um ato caritativo, não resume a grandiosidade dessa virtude. Procure ler e meditar sobre a mensagem do apóstolo Paulo. Veja bem quando ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Veja a extensão dessa frase, dessa sentença. Este trecho é um alerta a todos nós que somos cristãos. Não importa se você é espírita, católico, evangélico, umbandista, budista, qualquer um que seja cristão, qualquer um que pregue também a filosofia de Jesus, tem a responsabilidade de entender e meditar sobre esse trecho do apóstolo Paulo. Porque não adianta ser bonita a palavra e não fazer nada. Ou seja, belo na palavra e pobre nas ações. O exemplo de mudança íntima, de luta constante contra as nossas imperfeições, deve fazer parte da vida daqueles que se dedicam a querer crescer, a evoluir. Ou então, aqueles que se dedicam a divulgar a mensagem de Jesus. Conheceremos se a árvore é boa pelos frutos. Lembre-se dessa frase que Jesus disse: que não se colhe figos de espinheiros. Ele é muito claro, né? Caso contrário, a palavra será como o sino que tine, ou seja, fará muito barulho e chamará a atenção, mas não modificará os corações e inteligências a que é direcionada. Ele continua dizendo assim: e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, eu nada seria. Veja a profundidade dessa sentença. Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. Não adianta você saber falar bonito, você se comportar bonito, ter uma vida pautada e você não ser caridoso. É Jesus mesmo que se diz agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os revelado aos simples. Isso no Evangelho de Mateus, capítulo 11,
quando ele está se referindo ao sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. Nós, espíritas e algumas outras filosofias que acreditam na mediunidade, ou seja, a comunicação com os que já deixaram a roupagem física, a mediunidade e o entendimento das leis do universo dão sim ao ser maior responsabilidade para todos nós que conhecemos o que é isso frente à vida. E de posse disso, devemos ser os detentores de boas condutas, de bons exemplos e buscar a cada dia crescer através da humildade. Não é humildade no vestir, é humildade no sentimento. A fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras a fé é morta, segundo diz o apóstolo Tiago em sua epístola, no capítulo 2, versículo 17, com a afirmativa de que por mais fé que tivermos em Deus e em nossas próprias forças, nada seremos se não tivermos feito a caridade. Paulo chama a atenção dos religiosos da época, e todos no momento, todos nós. Muitos de nós acreditamos que a crença inabalável é porta aberta para ajuda ao alto. Porém, se não nos ajudarmos, praticando aquilo em que cremos, através do bom exemplo, qual a vantagem de possuir fé? E mais adiante, Paulo fala na sentença seguinte: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O que adianta você distribuir tudo e você fazer propaganda do que você deu e você não ter um sentimento de fazer uma ação diante daquele que necessita, uma ação diferente? Não é dar dinheiro, não é dar coisas, é dar sentimento, é dar atenção, é dar amor. Dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante, mas preciso é alertar as pessoas que tudo depende da intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então para aliviarmos nossa consciência, estaremos nos enganando. Além disso, corremos o risco de ajudar ao necessitado, mas humilhá-lo ao mesmo tempo. Porque eu dei isso para fulano, dei isso para aquilo, para aquele outro, foi eu que fiz. Com um ar de superioridade, isso vai ferir a acessibilidade das pessoas que a recebem. A doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus, tornando-nos irmãos de quem ajudarmos e tendo como único fim o amparo, o alívio do sofrimento. Paulo instrui que nada adianta nos autoflagelarmos, com o intuito de mostrarmos para quem nos vê que somos crentes em Deus. Mais importante que castigar o corpo com privações, com sofrimentos, com jejum, é sufocar as más tendências, é de tirar de nós os nossos defeitos. Ajudar as verdadeiras mães e nos livrarmos dos males que as afligem e nos afligem ao mesmo tempo. Adiante ele fala ainda que a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. O apóstolo Paulo mostra que a verdadeira caridade traz o quê? A resignação, que é o entendimento das dificuldades da vida,
como obstáculos a serem vencidos, objetivando o progresso material e espiritual na sua essência. Ali a bondade para com todos, independentemente do momento, pois a vingança e o ódio corroem o sentimento e turbam os sentimentos racionais, os sentidos, enquanto o perdão enobrece o ser. Recebeu uma ofensa, aprenda a perdoar. Diz ainda que a prudência deve fazer parte de quem busca a caridade, pois ser leviano traz consequências inesperadas. E o orgulho do homem pode contribuir para o afastamento de Deus. Veja bem adiante, Paulo ainda fala: a caridade não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Veja a profundidade dessas palavras de Paulo. Em um mundo onde o que mais vale é a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, a caridade busca o quê? Busca decência, busca fraternidade. Temos que pensar sobre isso. Que vantagem estaremos tendo se alguém estiver sofrendo com isso e a gente simplesmente desconhecer? Com certeza, esta dor do próximo será revertida em desespero, em rancor, violência que mais cedo ou mais tarde acabará voltando-se contra nós mesmos, os nossos filhos, amigos, parentes. Irritar-se é a melhor forma de perdermos a razão. Por isso a paciência e a sensatez fazem parte da caridade, levando o homem a pensar antes de agir. Assim devemos lembrar que a justiça irá se fazer mais presente em nossa sociedade, libertando os seres das mentiras, das intrigas que envolvem interesses pessoais. É a verdade prevalecendo e só ela pode nos libertar da ignorância, disse Jesus. Veja bem, não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E ainda fala mais adiante: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Logicamente, tudo na vida tem a sua hora. Saber esperar é próprio de toda caridade. Quando você amplia sua visão além da vida material, ele busca melhorar os seus sentimentos, vê no horizonte a luz necessária para manter-se animado e vivo, busca na sabedoria cristã o esclarecimento para as suas dúvidas, deixando de lado o desespero. É o caminho do equilíbrio proporcionado pela caridade. Mais adiante, Paulo ainda fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Aí ele diz: mas a maior destas é a caridade. Isso você vê lá em Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13. Isso aí chama-se mudança íntima, humildade, obras, exemplo, doação desinteressada, resignação, usar a bondade, aprender a perdoar, ter paciência, pensar muito, ter prudência antes de agir, fiscalizar os seus atos, é a vigilância, a gente ser decente. E a gente sempre nas confrontações buscar ter a razão e não querer impor a nossa palavra,
dizer que nós é que somos donos da verdade, ter tranquilidade em lidar com tudo na vida. Através do quê? Do conhecimento você adquire a sabedoria. E com a sabedoria a justiça fica mais fácil. E o que é a justiça? É você dar às pessoas o valor necessário que ela precisa ter e ela tem. Antes, aprendamos a nos amar. E depois, amar ao próximo como a si mesmo. Agora é o momento de mostrar o que Paulo diz na sua essência sobre a caridade. É um conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono do seu próprio destino. Usando a esperança, buscando ter fé, indispensáveis para uma existência sensata e confiante. São assessoras da caridade. Com fé e com esperança, você faz uma caridade muito mais consciente, que será o sentimento principal a ser buscado pelo homem de bem, libertando-se do seu egoísmo, que é a maior praga da humanidade, e encaminhando para o reino de Deus. Todos os deveres do homem se encontram resumidos em apenas uma máxima. Em um livro o Evangelho segundo o Espiritismo, compilado por Allan Kardec, você vê aquela frase: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, nem fora do catolicismo, nem fora disso, né? Fora da caridade não há salvação. Após essa passagem de Paulo, vocês estão sentindo o que é Kardec está falando sobre a caridade. E a nossa religião, a nossa filosofia, porque o Espiritismo é filosofia, ciência e religião, diferente de outras que colocam como essência para a salvação outros fundamentos, entenda-se como liberdade de conhecimento, a frequência exclusiva aos ensinamentos de Jesus. Pois a filosofia de Jesus, o Evangelho de Jesus, mostra que o que interessa é a prática. É ser caridoso, é a prática da caridade. Seja ela feita com religião ou sem religião. Porque a religião foi criada pelo homem para se aproximar mais de Deus, ter um fundamento. E por isso existem tantas divergências entre as filosofias religiosas, as religiões, justamente por isso, porque cada um é o dono da verdade. Isso não deve existir. Jesus nunca disse que esta ou aquela religião, aquela doutrina deveria ser seguida, mas sim resumiu a lei e os profetas quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o lema da nossa filosofia espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso você vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. E para encerrar essa minha conversa sobre as palavras de Paulo, e nem Jesus, muito menos a doutrina espírita, quer que sejamos santos, pessoas. Sem esforço não chegaremos a isso. Os espíritos superiores sabem das nossas limitações. E os ensinamentos cristãos são exatamente para ajudar-nos a superá-los.
O que se espera do verdadeiro cristão é o esforço constante em se analisar cotidianamente, moralmente, e sempre que se perceber fora dos atributos que constituem a verdadeira caridade, que ergamos a cabeça, recomeçamos o caminho novamente, sem desespero, sem pressa, mas com passos firmes. Assim chegaremos lá. Muita paz, meus irmãos, que Jesus esteja nos seus corações e no coração de sua família.